Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, não é? Essa semana, em diversos projetos, eu falei muito sobre processo. E eu ainda vejo que existe algumas dificuldades, né, para se conhecer um processo, entender um processo, que é uma condição importante, não só para auditores, para controles internos ou para gestores de risco, mas para a própria gestão, para o próprio gerente, aquele que toma a decisão, aquele que é responsável pelos processos, né? Antes da gente falar em processo, só para relembrar alguns pontos importantes, não é? Uma estrutura organizacional, ela só existe porque ela precisa se relacionar com a nossa capacidade de alcançar a estratégia de uma companhia, né? Então, a estrutura operacional, ela tem como objetivo coordenar todas as ações para que a gente possa chegar e alcançar os objetivos estratégicos, que se estiverem alinhados com a missão, ela vai permitir que a empresa realmente cumpra com a sua missão, porque é aquilo que importa dentro de uma organização, né? A estrutura organizacional, antigamente, nós víamos ela de forma piramidal, departamental, hierárquica. Isso está mudando, tende a mudar para estruturas mais leves, estruturas mais matriz, né? Dentro de uma matriz mais reduzida. E quando nós olhamos a operação, a melhor forma de se olhar essa operação é na forma de processo, é ter uma visão de processo. Na realidade, ter uma visão de ciclos de negócios. Toda e qualquer entidade tem três grandes ciclos de negócios, que alguns podem chamar de macroprocessos. Eu chamo de ciclo de negócios. Eu tenho o ciclo de receita, que vai desde a venda até a hora que eu contabilizo o recebimento que foi fruto dessa venda. Eu tenho o ciclo de despesa, ou o ciclo de compras, que vai desde a necessidade de compras de um produto e de um serviço até a hora que eu faço a contabilização do pagamento ao fornecedor referente à entrega do produto e do serviço. E depois nós temos o ciclo operacional, o ciclo finalístico. Esse ciclo finalístico, ele é muito simples, né? Pensando numa indústria, eu tenho a matéria-prima, tenho os insumos, eu vou transformar, eu vou converter essa matéria-prima, esses insumos, em produto de valor agregado, né? Depois, o que vai sobrar? Vão sobrar os serviços compartilhados, aqueles serviços que entregam recursos para esses ciclos, né? Recursos humanos entrega talentos. TI entrega tecnologia. Tesouraria entrega capital. E patrimônio entrega patrimônio, para que tudo isso opere, né? Então, veja, nós olhamos a organização por meio de ciclos. Esses ciclos são segmentados por processos operacionais. O ciclo nos dá uma exata ideia de qual é a dinâmica que essa organização tem de fazer dinheiro, de gastar dinheiro, de gerar caixa operacional. Então, a gente tem uma visão muito mais ampla de como é que as coisas funcionam. Agora, vamos chegar no processo. O processo é um segmento desse ciclo. Por exemplo, um processo de compras, ou um processo de crédito, ou um processo de recebimento, ou um contas a pagar. É um processo, é um segmento disso. Todo processo tem começo, meio e fim. Teoricamente, conceitualmente, um processo tem um dono, é um gestor, né? Um processo tem um dono e aí ele sabe, ele organiza, ele planeja, ele dirige e ele monitora esse processo, do início até o seu final. Todo processo entrega produtos, pelo menos 3 tipos de produtos. Um documento, ou uma matéria, alguma coisa material, que pode ser digital ou física.
informações e dados. Né? Informações nada mais é do que os dados em linguagem humana para que o gestor possa tomar as decisões. E eu tenho que entregar dados para manter o meu banco de dados atualizado. Esse é um processo. Esse processo é composto por tarefas. Tarefas que são lógicas de formas disciplinadas e elas vão sendo executadas para que nós possamos sair ou capturar os insumos necessários e eu entrego o produto lá na frente. Um modelo de processo é a folha de pagamento. Né? Então, a folha de pagamento recebe todas as informações necessárias para que ela possa compor e lá na frente ela vai ter a entrega de uma folha de pagamento aprovada, pronta para ser paga. Né? Todo o processo também tem objetivos que não se confundem com o produto. De novo, nesse exemplo da folha de pagamento, né? O objetivo de um processo de folha de pagamento não é emitir a folha de pagamento, é proporcionar, é assegurar o pagamento justo a todos os colaboradores da organização. Um outro objetivo é o objetivo de assegurar que tudo que seja realizado naquela folha esteja em conformidade legal. Aí eu tenho o objetivo de compliance. E por que é importante esses objetivos? Porque é com base nesses objetivos que nós vamos conhecer os riscos do processo. Então veja como é significativo nós conhecermos e conseguirmos identificar um processo. Então assim, minha sugestão, sempre pense no processo olhando esse segmento. Identifique os seus limites. Aonde que ele começa? Aonde que ele termina? Teoricamente, ele deve ter um gestor responsável por isso. Né? Entenda quais são esses produtos. Entenda quais são os clientes deste processo. Quais são os fornecedores deste processo. Localize ele dentro de um ciclo de negócio. Vocês vão ver que vai ser muito mais fácil para que você possa avaliar o desempenho do processo numa auditoria, para que vocês possam mapear este processo se tiver ali na atividade de controles internos, criar uma matriz de risco se vocês olharem para o risco do processo, e aí muito mais efetiva, porque você vai começar da forma correta, conhecendo os objetivos, para depois entender os riscos e aí encontrar os fatores de risco, que é o que nos interessa no processo de gestão de risco. São os fatores de risco, as causas, porque são as causas que nós tratamos. Então, é muito importante que vocês olhem a organização com essa visão de processo. E lembrando, o processo é a forma como nós conduzimos as nossas ações e as nossas decisões em direção à estratégia, aos objetivos estratégicos. É a forma como nós gerenciamos os nossos recursos, que são recursos escassos. Né? Nós temos ali, todo gestor recebe um punhadinho desses recursos para fazer a sua atividade. Recursos de tecnologia, recursos humanos, recursos financeiros e recursos materiais. Qual é a responsabilidade do gestor? De uma forma otimizada, utilizar esses recursos para que nós possamos, então, alcançar a estratégia daquela organização. Então, pensem nisso, reflitam sobre isso e sejam felizes e nos vemos no próximo Partiu Reflexão. Muito obrigado, hein? Até lá. Bye, bye.